Queridos irmãos, amados em Cristo Jesus, mais uma manhã gloriosa na presença do Senhor. Estamos felizes porque é o Senhor que faz isso, irmãos. É o Senhor que providencia, esta oportunidade de nós se gloriarmos com alegria na presença do Senhor. Não é se gloriar em ser alguma coisa ou por ser alguma coisa. Nós devemos se gloriar em alegria, em que Deus refrigera nossas almas, em que Deus nos alimenta com sua palavra, em que Deus, por intermédio do Espírito Santo, nos faz seguir avante e à frente, olhando para o alvo que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui nesta manhã eu venho aqui falar para você uma coisa. Ainda que nós seremos, ou ainda que nós somos atribulados, há descanso para conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo, desde o céu, com os anjos e o seu poder. Entenda que no meio deste, em meio a este acontecimento de angústia, acontecimento de tribulação, acontecimento de tantos aperreios, de tantas preocupações, entenda que no meio de tudo isso há uma pessoa que nos diz: ei, meu filho, minha filha, eu estou aqui. Há um que em meio à angústia, à tribulação, à perseguição, os aperreios da vida, há um que entra no meio de tudo isso e nos diz: eu estou aqui. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Hoje, dia 15, Hoje, dia 15 de outubro de 2024, já chegamos no meio do mês de outubro, irmão. Restam mais 15 dias para se acabar o mês e restam mais 2 meses para se findar o ano de 2024. Eu me lembro que eu falei aqui em um vídeo desse aqui, que grande vai ser o choro, grande vai ser o lenço no ano de 2025. Agora, para que isso, meu diácono? Para que crentes se acheguem a Deus de uma forma em que Deus quer que ele se achegue, não como ele quer que se chegue a Deus. Ontem eu estava observando a mensagem que eu trouxe ontem na segunda-feira, acerca do Salmo 23, acerca de 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel ele recebe a orientação, o recado de Deus para ir até a casa de Jessé. Amados irmãos, queridos irmãos, é bem verdade que a Bíblia não descreve, mas ela nos dá um parêntese para a gente entender e compreender. Eu estava conversando ontem com alguém, falando acerca de como foi que Samuel chegou até a casa de Jessé o belemita. Eu estava conversando com alguém, irmão. Deus, ele é tremendo, queridos. Nós que não paramos, ou não paramos
para compreender, para entender os propósitos de Deus para com as nossas vidas. Nós fazemos tantas coisas, irmão, para querer que Deus acerte ali, acerte aqui. E é assim, nós mandamos em Deus. Não é o contrário, não. Deus tem que mandar na gente. Mas tem crente querendo que Deus faça do jeito dele. Ó, Senhor, faça assim, tem que ser assim. Não, irmão. Tem que ser do jeito em que Deus quer que seja feito. Os irmãos pensam, o diácono Leandro vive na bênção. Irmão, pelo amor de Deus. Eu moro aqui nessa comunidade aqui há 14 anos. Eu vi o jovem daqui hoje, eu vi de braço. Eu vi o jovem nos braços, irmão. Eu vi jovens sendo guiados pelos pais. Eu tenho 14 anos aqui dentro dessa comunidade. Aqui dentro são pessoas endemoniadas. Mas rapaz, o senhor diz isso, pode escutar a parede. Porque atrás dessa parede aqui, ó, aqui atrás, é um caminho que passa aqui atrás dessa parede, é um caminho. Meio mundo de gente passa aqui. Aqui atrás dessa parede, cadê aqui? Aqui atrás dessa parede aqui, ó. Aqui é um caminho. Eu estou falando aqui, mas tem gente talvez esteja passando e escutando, mas eu digo, o que tem aqui de gente endemoniada, perturbada, não é brincadeira. São amantes de si próprios. Você não tem aquela teia de aranha, já está impregnado o pecado. O desejo carnal já pregnou, já tomou conta. São pessoas que entram na igreja, saem da igreja, entram na igreja, saem da igreja, mas a igreja, irmãos, não entrou nele. O puro evangelho de Jesus Cristo não preencheu a mente que ainda está pensando nas coisas mundanas. Dá para você entender? Aí vocês daí do outro lado podem pensar, o senhor está falando isso porque o senhor tem desejo de comprar um carro, de ajeitar a sua casa, pagar as dívidas, pagar as contas. Não, irmão, o evangelho é genuíno, o evangelho é simples, só basta em você dar credibilidade para o evangelho de Jesus Cristo. Esqueça as dívidas, esqueça as contas, esqueça carro novo, esqueça casa nova, a melhor casa está prometida para mim e para você, de um dia nós chegarmos lá. Agora, para isso, temos que sacrificar o nosso eu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ontem estava conversando com um certo irmão, não vou falar aqui o nome do irmão porque é antiético. Eu peço aos amados pastores que tem aqui no meu canal, eu peço aos amados pastores que tem aqui no meu canal, olha o que é que eu vou lhe dizer aqui para você, o que eu ontem estava conversando com o irmão aqui. Eu tenho, irmão, algumas enciclopédias bíblicas, tá minha esposa aqui. Eu tenho algumas enciclopédias bíblicas, eu tenho alguns dicionários bíblicos. É bem verdade que agora há pouco eu até encomendei ao evangelista Marcondes Lourenço, ou é Marcondes Ferreira, que é da DCeara. Ele escreveu um livro acerca dos fins dos tempos,
É uma enciclopédia escatológica. Eu até encomendei uma a ele. E ainda não tive prazer de pegar esse livro, escatologia, do começo ao fim. Meus amados pastores, meu pastor Paulo, pastor Davi, meu pastor Rodrigues Júnior, meu pastor Bernardo, que tem aqui em nosso canal. Olha o que é que eu vou falar hoje acerca desse assunto que eu conversando com o irmão. Ontem eu estava no telefone, eu conversei com ele, Bia, até umas 11 horas, não foi, Bia? Não foi? A mente dele está tão embaraçada, entenda só, ele é crente, a esposa dele é assembleana de Pé Roxo, do nosso amado pastor Ailton José Alves. Não estou denegrindo aqui a imagem do pastor, não estou falando mal do pastor, eu só estou falando que a esposa do varão é da Assembleia de Deus do pastor Ailton aqui de Pernambuco, IADPE. E ele conversando conosco ontem por telefone, ele entrou comigo em alguns assuntos bíblicos. Na casa dele há um ponto de pregação. Olha o que é que eu vou falar para vocês, pastores que estão aí, para vocês verem como é que o evangelho está banido por tipos de pessoas como essa que eu vou falar para vocês. Não estou aqui falando mal de ministério nenhum, entendam. Vocês têm o direito de desinscrever do meu canal, desativar o sino de notificação e sair do meu canal. Entenda o que é que eu vou falar hoje aqui. Ontem eu estava conversando com esse irmão, eu tenho um zap dele, eu tenho o número dele, ontem a gente estava conversando. Entenda como é difícil você entrar na mente de um ser humano como esse, chamado desigrejado. Ele não aceita, ele tem um culto de pregação na casa dele, ele trabalha como voluntário, faz sopa. Entenda o que é que eu vou dizer para os irmãos aqui, entender, os pastores, os comandantes que estão aqui, nosso sargento Manuel Freitas, que já foi presbítero, eu ainda considero o senhor como presbítero. Tem o nosso irmão Wagner Alves, nosso comandante, que é da Igreja Batista. Tem o nosso comandante David Andrade, nosso prêmio Jonatas Dias, nosso comandante André, que é reformado, que já fizeram parte lá na DPE do pastor Ailton. Não estou falando mal do ministério, olha o que eu vou falar. Tem o nosso Jó Dias, nosso PM também reformado, nosso delegado Júnior Soares, a todos os irmãos, Fernando Santos. Eu vi lá os comentários dos irmãos, eu vi parece que foi até do Richard Manuel, se não me falha, foi o Richard Manuel que falou, que disse: calma, varão. Obrigado, querido, pelo carinho, obrigado pela confiança, por todos os inscritos aqui que estão aqui no nosso canal. Deus recompense a cada um. Mas o que eu vou falar aqui está baseado no texto que eu vou trazer. O texto que eu vou trazer está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 5 ao verso número 7, até o verso de número 12. Eu vou trazer um parêntese de como um crente, ele quer viver de todo jeito, da maneira dele, viver do jeito dele, não tem liderança que tome conta, que auxilie ele, ajude ele, ensine ele, instrua ele. Olha o perigo, irmão. Porque é bíblico que Deus constituiu através dos apóstolos
através do Espírito Santo, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares, cooperadores, até diaconisa tem dentro das Escrituras Sagradas. Eu conversando com esse irmão ontem, eu vou entrar no texto, que é baseado nisso que eu vou falar aqui. Senhores pastores, olhe o problema, entenda o que eu vou falar. Olhe o problema de alguém revoltado, de alguém, escute o que eu vou dizer para depois vocês não dizer que eu estou falando baboseira. Eu estou com 20 anos de evangelho e ainda estou aprendendo. Eu ainda estou aprendendo, irmãos. Olhe uma mente fechada, uma mente perturbada, uma mente cauterizada, uma mente que não dá mais ponto. Não dá mais credibilidade a uma liderança liderar. Ele não aceita mais ser liderado por pastor e por ministério nenhum. E ele conversando comigo, ele disse: eu também tenho, meu diácono, eu tenho aqui algumas enciclopédias bíblicas, eu tenho alguns dicionários bíblicos. E ontem eu saí com ele em alguns assuntos bíblicos. Eu fui para Efésios. Vou voltar aqui para Efésios. Eu estou em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5 ao versículo de número 12. Eu vou para aqui para Efésios. O negócio é sério. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Pronto, achei. Irmãos, pastores, meus amados pastores, meus ilustres, a qual foram constituídos por Deus, minha sinceridade de carinho e confiança que eu tenho pelos mesmos, a qual os mesmos têm por nós, pela minha família, minha esposa está ali. Isso é sério que eu vou lhe dizer acerca do irmão. Não tenho nada contra o irmão, amo ele em Cristo Jesus. Mas eu percebi que ele está tão perturbado do jeito que eu quero falar para você aqui. Ele está desanimado com certos ministérios, certos pastores que dizem ser uma coisa, mas são outras. Ele tomou para si uma maneira de se gloriar pelo conhecimento bíblico que ele tem. E eu estava conversando com ele e eu fui para Efésios, capítulo de número 2, verso de número 4, verso de número 8 e verso de número 9. Entenda o verso número 4, o verso número 8 e o verso número 9. Mas Deus, que é riquíssimo em quê, meu diácono? Em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 2, verso de número 4, verso de número 8 e verso de número 9. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Entenda, eu não quero nem ler o versículo 5, que fala que nós ainda estávamos mortos. Espiritual. Ele pode ter o conhecimento que ele tiver, ele pode ser uma enciclopédia bíblica, irmão. Se ele não tiver graça, não tem nada. Olha o perigo dos senhores pastores, eu diácono,
de instruir, de ensinar, de dialogar, de conversar, ele não aceita, ele não quer, ele está desanimado. Como? Ele faz os cultos lá, que ele tem um culto de pregação na casa dele, mas ele não aceita mais o ministério tomar conta de sua vida. Agora o irmão lá, ele está no verso de número 8. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele está esquecendo disso aqui. Ele pensa que ele agindo daquela maneira que ele está agindo, ele pensa que ele agindo daquela maneira que ele está agindo, ele vai chegar em algum lugar. E ele não vai. E nós... E eu fui levar uma corrida e nós começamos a conversar pessoalmente ontem à tarde. Ele entrou dentro do meu carro. E eu comecei a conversar com ele acerca do culto de pregação. E falei do nosso amado pastor aqui, para firmar o ministério lá no culto de pregação da casa dele. Porque evangelismo é primordial, irmão, para o evangelho. Um evangelismo em uma casa de um irmão, um culto oficializado, que é um culto de pregação na casa do irmão, é primordial para o evangelho, o crescimento do evangelho. E ele não aceita ministério nenhum. Não é que queira mandar na casa dele, não, e nem na vida dele, é que ele possa ser instruído pelo pastor e pelo ministério. Ele não aceita, ele está revoltado. Verso de número 9, vou fechar com essa palavra que eu falei aqui, revoltado. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos, essa é a palavra correta, andássemos nelas. Vou voltar para o texto que eu vou ler. Meus queridos, amados irmãos, meus pastores queridos, nosso irmão está revoltado. Ele não aceita nenhuma, perdão. O nosso irmão lá está revoltado. Ele não aceita nenhuma opinião. Ele não aceita nenhum ministério entrar lá na sua residência, que é um culto de pregação a qual ele botou em seu coração, para resgatar a vida, ganhar vidas, tirar jovens das drogas. Os pastores já sabem. Então ele se revoltou com certos ministérios que só pensam, por isso que eu digo, eu gosto de dar lapada, eu vou meter a madeirada, eu não quero nem saber. Eu não troco a minha santidade, eu não troco a minha reputação espiritual. Esqueça o cargo, esqueça a função, esqueça o título. Eu estou dizendo a minha reputação espiritual, esqueça eclesiástico. Eu não troco por barganha de seu ninguém. Agora, contanto que eu tenho que estar debaixo de uma liderança que seja exemplo para o reino de Deus. Se não for exemplo, eu saio. Os pastores estão entendendo. É grave isso que eu vou falar para aqui para os senhores.
Aqui no meio tem pessoas afastadas. Aqui no meio tem pessoas que já foram obreiros. Aqui no meio tem pessoas que já foram presbíteros, como o nosso sargento Manuel Freitas, nosso PM Jonatas Dias, que conversou com a minha esposa. O negócio é sério, irmão. Aonde é que está verdadeiramente o cuidado, o zelo, o amor para cuidar dessas pessoas que estão afastadas por uma cara feia, pelo um disse-me-disse, por uma palavra que machucou, que magoou? Pelo amor de Deus, aonde é que está esse amor, queridos pastores? Ontem ele falou para mim que os mercenários, me perdoe minha franqueza, mercenários são pastores, me perdoe minha palavra, ladrões. Ele me falou ontem que não acredita mais nesses tipos de pastores que só pensam roubar a lã das ovelhas, das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Porém, era ao contrário, era para ajudar os órfãos, as viúvas e os necessitados. E o que nós, pastores aí, estão fazendo pelo amor de Deus? Me desculpe a franqueza. Os senhores podem até me perguntar: o senhor está sendo dizimista? A obra de Deus tem que continuar com dízimo e com oferta, contanto que seja para manutenção e crescimento da obra. Senhores, estão entendendo a gravidade do que nós estamos passando com pessoas que estão com seus psicológicos? É sério, querido. É sério. A coisa é séria, irmão. Eu estava falando aqui com a minha esposa. Ela está ali deitada. E ele me dizendo ontem, não adianta estar dentro da igreja os 7 dias da semana e não houver, querido, dentro do meu coração, do seu coração, amor para com as vidas. É anátema, irmão. É anátema. É evangelho de oba-oba. Evangelho que só olha o bolso das ovelhas. O bolso. Remanda galabara sobre a Caçuribicoma da labaras. Ainda caçubre calabadara sobre a Recamaçubicoma da labaras.
É amante a sorebecoma da labaraçou. A deca sui de comotre a xerebicoma da arabaia sobria. É amante a sobrecasto e aqui é para a glória de Deus, querido. Se eu tenho que me gloriar, eu me glorio no Senhor. Meus queridos irmãos, meus amados pastores, meus comandantes abençoados, eu muito me alegro com os senhores, eu muito me regozijo com a vossa alegria em Cristo Jesus pela minha vida. Eu serei eternamente grato, pelo carinho, pela confiança, pelo amor que vocês têm por esse humilde servo. Mas olha para cá. Mas olha para cá mesmo. Meus queridos comandantes, meu amado PM Jonatas Dias, meus meu presbítero Manuel Freitas, eu muito tenho que aprender com o senhor. Oh, meu sargento abençoado, meu delegado Júnior Soares, meu querido Jó Dias. Aqui não é emocionalismo não, querido, é a graça do Espírito Santo. E Paulo diz aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses: e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus, desde os céus com os anjos, e com o seu poder. Eu estou aqui para aprender com os senhores. Enquanto eu estou aqui dentro de um táxi, para dentro, para trás, para cima e para baixo, nada acontece enquanto vocês estão arriscando as vossas vidas para botar a nossa em segurança. Enquanto vocês estão aí arriscando as vidas de vocês, deixando suas mulheres em casa, seus filhos, sua família em casa, arriscando a vida para dar um conforto a mim, para dar conforto a outros nas ruas, dando segurança, enquanto maus elementos, maus indivíduos enviados pelo diabo, pelos demônios, para tirar minha paz, para tirar a sua paz, e que nós, oh, me permita, me perdoe-me, e o que os senhores pastores estão fazendo? Trancafiado dentro de 4 paredes,
falando que Jesus salva, falando que Jesus liberta, não vai para a rua, não vai para o evangelismo, não é uma escola dominical, os irmãos não aprendem. O que é que está acontecendo, pelo amor de Deus, entre nós? O que é que está acontecendo entre nós? Que amor é esse que está palhado dentro do nosso coração, que nós dizemos que temos o Espírito Santo? Oh, cabaçúbria, que ela é mandarabara súbria. Prova clara do justo juízo de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso de número 5, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Porque só pensamos nisso, pelo amor de Deus? Que mente cauterizada no dinheiro é essa? Se de fato é justo diante de Deus, que nem pagar tribulação aos que vos atribulam. Era como Paulo estava dizendo aqui: eu pago o que vocês estão passando. Está doendo. Eu estou aqui, meu irmão, eu estou aqui, minha irmã. Me diga o que é que você está precisando, o que é que está passando para eu te ajudar. Não existe mais isso. E ele diz: e a vós que sois atribulados, atribulado, descanso conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e a dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição. Antes a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, somos nós. Paulo está dizendo aqui: o Senhor Jesus será glorificado em vós quando ele vier. E aí Paulo nos diz: para ser glorificado nos seus santos. Aqui ele está falando dos seus escolhidos, daqueles que perseveraram até o fim, irmãos. Daquele que não está preocupado com barganha, irmãos. Daquele que não estão preocupados, queridos, com a saúde financeira. E para se fazer admirável. Olha a palavra admirável. Rapaz, eu admiro o diácono Leandro, viu? Tem um potencial. Olha o que é que Paulo está dizendo: admirável, irmão. Para se fazer admirável naquele dia. É como Paulo te dissesse assim: vocês passaram por grande tribulação, por grande perrengue, por grande afronta. Eu vos admiro pelo que suportaram. Crente não ora mais, crente não jejuma, crente é uma gula. É o que, meu diácono? Crente é uma gula do Satanás. Come igual um leão, irmão. Ou você pensa que eu, para vir fazer gravação de vídeo aqui, eu como primeiro? Olha o dedinho.
Olha o dedinho, vou aprender com a minha esposa, só o dedinho mexendo. Primeiro aqui eu oro. Primeiro aqui eu consagro. Primeiro aqui eu jejum. Primeiro aqui eu peço uma orientação a Deus do que eu vou falar. Porque primeiro, já disse e vou repetir. Primeiro, antes de ir para você, vem para mim. Antes de chegar a você, primeiro essa palavra de encontro a você, primeiro ela vem encontro a mim. Eu tenho que vivenciar isso que estou pregando. Ai, glorificado seja o nome do Senhor. E Paulo ainda diz mais. Naquele dia, em todos os que creram, porquanto nosso testemunho foi crido em vós. Paulo evangeliza, fala das grandezas, das maravilhas do que Cristo Jesus fez no meio deles. E aí agora ele fala para a igreja de Tessalonicenses acerca do que Paulo testemunhou. Paulo descreve que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. Ele foi o último. E aí? Ele foi um dos últimos a ver o poder, a grandeza, as maravilhas do que o Senhor Jesus fez. Entenda que Atos dos Apóstolos, capítulo 16, fala sobre o que, irmãos? Fala sobre a prisão dele e Silas. Paulo e Silas é levado preso, irmão. Porque os soldados diziam, os doutores que estavam ali diziam que eles eram perturbadores. Paulo foi açoitado na frente de todo mundo, irmão. E por uma cara feia, pelo disse-me-disse, por uma palavra de exortação, de instrução, alguém quer sair, se desvia do caminho, fica desgostoso, não quer mais conversa com o evangelho. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. É porque minha esposa está ali. Eu me lembro um pouco da história do que ela passou. Eu estou olhando para lá porque ela está ali deitada. Eu me lembro de um pouco da história do que ela passou. Se não me fale da memória, eu acho que quem teve a honra e o prazer de conhecer minha esposa pessoalmente, de conversar com ela, foi Jonatas, Bia? Foi o Jonatas que conversou com você, que você falou do pastor. E aí, meu bem, Jonatas? Olha o que é que minha esposa passou. Minha esposa foi acusada de uma coisa que ela não fez. Tiveram minha esposa como uma prostituta. Ela passou aqui agora, ó. Tiveram ela como uma prostituta que se deitou-se com um indivíduo que se chamava Diácono, irmão. O cara tinha para mais de 14 filhos. O cara é prostituto da ponta da cabeça à ponta dos pés. Mandou nudes no WhatsApp dela. Mandou para ela vídeo pornográfico para o celular dela. Mandou para ela ele se masturbando. E quando mandou todas as conversas, eu quero fazer com você assim. E quando minha esposa foi dar o celular ao pastor, que ela fazia parte lá, o pastor acreditou mais na mulher desse indivíduo, para eu não falar outra coisa, isso já faz muitos anos. O pastor acreditou na mulher desse indivíduo, mas não acreditou na minha esposa.
E não só aconteceu com a minha esposa, aconteceu com outra irmã que fazia parte, na igreja que minha esposa fazia parte. Ele também mandou nudes para a esposa do irmão. O irmão endoidou a cabeça, arrumou um revólver calibre 38. Para onde encontrar esse indivíduo e tirar a vida dele, irmão, pelo amor de Deus? Aonde iremos chegar com tudo isso? Eu tenho duas respostas para esta palavra que eu acabei de dizer. É o que, meu diácono? Aonde iremos chegar com tudo isso? Meus amados, meus ilustres, meus queridos, meus digníssimos pastores, eu não conheço nenhum dos quatro. Nosso pastor Bernardo, nosso pastor Rodrigues Júnior, nosso pastor Paulo, minha esposa lhe conhece, pastor. Um pouco, eu não lhe conheço. Nosso pastor Davi de BH, Belo Horizonte, eu não lhe conheço. Eu não lhe conheço. Eu não conheço os senhores, nem tampouco os senhores me conhecem. Mas, pelo vídeo que todo dia nós colocamos aqui, ou quando temos a oportunidade, nós dizemos por que não colocamos vídeos, por motivos maiores de algumas coisas, os afazeres da vida. Eu vou lá, boto um pequeno vídeo dentro do carro e comunico aos santos. Olha a gravidade do evangelho que nós estamos vivenciando. Pessoas estão deixando de acreditar na liderança, no anjo da igreja. Olha a gravidade. E o apóstolo Paulo, ele diz, encerrando, as duas palavras que eu disse: aonde iremos chegar com tudo isso? Eu tenho duas respostas para isso. Eu estou aprendendo, irmão, só tenho 20 anos de evangelho. Eu estou aprendendo a lidar com pessoas. É muito difícil, mas não é impossível. Você acha que é uma luta fácil? É uma luta travada, espiritual. É o seu desejo carnal contra a vontade de Deus. A carne se declina para o pecado. A carne se declina para o pecado. O espírito inclina para o alto, irmão. Aonde iremos chegar com tudo isso? Eu quero saber a resposta, meu diácono. A carne se declina para o pecado. Para o pecado. O espírito revivifica para o alto. É o que? O espírito revivifica para o alto. Paulo disse que o morrer é ganho e o viver é o quê? Aliás, o viver é ganho e o morrer é lucro. E aqui está a resposta da onde ou até onde iremos viver com tudo isso. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Versículo de número 11. Pelo que também, olha o que é que Paulo está dizendo para a igreja de Tessalonicenses. Vou encerrar aqui agora. Pelo que também rogamos sempre por vós. Rogar aqui, irmão, é clamar pelas vossas vidas. É interceder a Deus pelos ministros, pela liderança, pelos anjos da igreja. Ou pela igreja. Era que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 2 de Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Capítulo 1, verso de número 11.
E ainda falta o último versículo do primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses. Versículo 11, pelo que também rogamos. Era como ele queria reunir a igreja de Tessalonicenses para rogar ao Senhor, para mudar aquela situação, para mudar aquele modo de pensamento, de vida. Aí Paulo diz, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, com maravilhas, com a graça do Espírito Santo, com a manifestação do poder do Espírito Santo para com as nossas vidas. Primeiro requisito, aonde iremos chegar com tudo isso? Capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, verso de número 11. Verso de número 2, para encerrar. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e a vós nele, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Meus amados pastores, ontem eu escutei aqui, eu falando de obreiro, eu escutei alguns pastores dizer aqui que tem muitas pessoas dando dor de cabeça. Até o nosso presbítero Manuel Freire falou disso. Eu aprendi assim, eu vou encerrar o vídeo, vou fechar aqui a Bíblia. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu encerrar aqui isso aqui. Isso é forte. Isso aqui é tremendo. Eu acho que eu nunca falei isso aqui, não. Eu me lembro quando eu fiz parte da Assembleia de Deus, era auxiliar local, cooperador. Nosso ilustre, amado diácono José Cícero, é claro que é permissão de Deus, foi uma aprovação de Deus, que ele não suportou a aprovação. E essa aprovação, Deus mandou um vendaval na casa do nosso diácono. E nesse vendaval foi-se embora a família, foi-se embora tudo. Da mesma forma, lá atrás, isso aconteceu comigo. Ontem eu estava conversando com a minha filha. E ontem ela me pediu R$20. Procurou saber se eu tinha R$20 para dar a ela. Isso foi na parte da manhã. Eu disse, minha filha, quando o paiinho largar lá para as 6 horas, você manda um zap para mim, porque é tanta coisa na minha cabeça, eu posso esquecer. Tá minha esposa de prova. Até a minha esposa, até Bia convidou ela para vir para aqui para casa. E ela disse que ia falar com a mãe dela lá, pedir autorização à mãe dela para ela vir para cá, passar um dia com a gente aqui. Minha filha hoje tem 17 anos, irmão. Amados pastores, ministros da casa do Senhor, ministro do Evangelho, inclusive nosso presbítero Manuel Freitas, nosso sargento. Inclusive nosso sargento Manuel Freitas, nosso presbítero. E o nosso diácono José,
Ele gostava de deixar uns 4, 5 obreiros lá fora da congregação. E ele disse: eu vou para o altar. Vocês ficam aí na retaguarda aí. O presbítero já sabe qual é a linguagem, né? Vocês ficam na retaguarda aí, de vigilância e oração, para que o Senhor possa manifestar o seu Espírito aqui no culto desta noite. Eu, o auxiliar oficial Elias Costa, uma enciclopédia, irmão, um doutorado, irmão, que ele fez, teologia, bacharel. Além de fazer bacharel em teologia, ele fez curso de hebraico, de grego. E eu sempre admirei o nosso auxiliar oficial Elias. Era um bacharelado, irmão, era um doutorado, tanto em teologia como em hebraico, no grego, no aramaico, no latim. O jovem, me desculpa a expressão do que eu vou falar, tirava onda. É o que, meu diácono? O jovem tirava onda, o jovem Elias. Na época Elias tinha seus 28 anos, eu era jovem, muito jovem, irmão. Elias tinha seus 28 anos, hoje Elias tem 40 e poucos anos, isso há 15 anos atrás, bem dizer, irmão. Enquanto pegava fogo lá dentro da congregação, no altar, na nave da igreja, os obreiros que estavam lá de fora, da porta de fora, o céu se abria da mesma forma que era lá dentro. O que é que está acontecendo conosco? Não gostou, né, irmão? O que é que está acontecendo conosco? Que não faremos ou que não estamos fazendo a diferença. Pessoas que ficam chateadas, aborrecidas, com raiva por qualquer palavra. Não pode vir um pequeno assopro que ele vai embora. Eu não estou atrás, de dinheiro não. Claro, se me der eu vou pagar minhas contas. Se me der eu vou pagar minhas contas. Mas o que é que está acontecendo conosco? Até onde iremos nós com essa atitudes que nós temos? Os irmãos estão entendendo? Os pastores estão entendendo? Os comandantes estão entendendo? Meus amados, terça-feira, hoje tem 5 de oração na nossa igreja. Quinta-feira o pastor reuniu a gente para estar lá. Ele, na doutrina, após o término, ele não quer que ninguém falte. Quer fazer uma pequena reunião. Eu não me intrometo, está minha esposa ali, não deixa eu mentir, eu não me intrometo em nada. Eu só me intrometo quando ele diz: o senhor vai falar alguma coisa, meu diácono? Aí eu falo. Mas quando ele está falando, eu não me intrometo em nada. Sabe por quê? Porque a voz é dele. Eu só vou dar algum pitaco ou dar alguma opinião quando ele me chama para eu falar alguma coisa. Enquanto ele não me chama, eu não falo. Eu aprendi assim, irmão. Chegou meu Tom aqui, irmão. Pulou aqui no meu colo, Tom. Para fechar com chave de ouro. Olha o Tom. Né, Tom? Olha lá, pai, Tom, olha. Tom, ali, ó, olha. Né, Tom? Olha o Tom ali, ó. Chegou o Tom, gente, para fechar com chave de ouro. Meus queridos, vou ficando por aqui. Eu peço aos santos, amados pastores, nossos comandantes, nossos irmãos em Cristo, que reflita acerca desse vídeo de hoje. Aqui não foi emocionalismo, aqui foi tudo para a glória de Deus. Meu Tom chegou para fechar com chave de ouro.
Esse é meu giraia, minha esposa diz que é o giraia da casa. Meus queridos, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Que o Senhor vos recompense a cada um dos irmãos, pastores, comandantes. Recompense com muitas bênçãos do céu, vos guarde de livramento, de estratégia, e que o nome do Senhor possa ser glorificado sobre vós e sobre vossa família. Entenda que aqui há um irmão que naquilo que precisar, eu estou aqui ao seu alcance. Pode contar conosco, que estamos aqui à disposição. Para mim é uma honra, um privilégio, uma satisfação de poder ministrar, de poder trazer um pouco de alegria, de refrigério para a vossa alma, e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Essa bunda aqui, Tom, essa bunda, Tom. Muito obrigado pelo carinho de todos. Deus abençoe a cada um, recompense com bênção do céu mais uma vez. Obrigado por essa alegria de compartilhar conosco o carinho, a confiança que vocês aí do outro lado têm depositado em nós. Meu muito obrigado, que Deus recompense a vida de cada um, e já sabe a receita. Olha para cá para eu finalizar. Seja diferente em meio a essa sociedade corrompida. Olha para cá mais uma vez. Jesus conta contigo, terra. Jesus conta contigo, por quê? Porque você pode fazer a diferença no meio de outras pessoas. Ainda que eles fiquem encabulados, chateados com o seu modo de viver, vai chegar um momento, uma hora, que ele vai parar para pensar, para analisar, e vai dizer: ele é cabuloso, ela é chata, ela é cabulosa, mas ele é diferente. O que vale aqui é a diferença, é o exemplo. Então seja exemplo para outras pessoas. Fica na santa paz de Cristo Jesus. Meu muito obrigado mais uma vez. Agora eu posso dizer, sabe qual é a receita? Fica crente, que atrás vem gente.